dia Brasil, bom dia Portugal. Hoje é dia 29 de março de 2021 e está a começar mais um Notícias Quebrando. Os seus mais de 300 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e aumentando. De notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Nossa, esse número só aumenta, é meio chocante. Mas vamos começar sem ir direto para o Manicômio Brasil dessa vez e vamos para o Sanatório Greg Grace. A gente pode oficialmente mudar o nome, então? Mas hoje tá até tranquilo, viu? Vou te falar que, assim, tem uma coisa ali, mas tá tranquilo, assim. E a primeira notícia que a gente tem pra dar pra vocês, muitas pessoas vão ficar felizes, eu pessoalmente confesso que vou ficar feliz. Saiu essa semana aí no Instagram de Drag Race Canada que Jeffrey Bowyer-Chapman não vai voltar para a segunda temporada do programa. A notícia foi dada pela Brooklyn Heights e pela Stacey, né, que estão confirmadas aí para a segunda temporada. Elas falam que estão muito felizes e tal, porém com boas notícias também vem algumas más notícias. E elas avisam que o Jeffrey não estará na temporada porque ele está filmando um novo show. Ele tá ocupado, tá com a agenda cheia e tal, tá sendo pago ali para fazer outras coisas, então infelizmente ele não vai voltar para a temporada. Aí as pessoas foram dar uma olhadinha e, de acordo com o IMDb, o Jeffrey Bowyer-Chapman ele tá gravando Dog Kame Aloha MD, que é um reboot da série Dog Hauser MD, que era estrelada aí pelo Neil Patrick Harris e agora vai ser estrelada pelo Jeffrey Bowyer-Chapman. Então, por isso, ele não vai participar da temporada. Mas nós que estamos aqui e acompanhamos a temporada de Drag Race Canada, a gente sabe que não é só por isso, não é verdade? Eu entendo ele preferir gravar a série de ficção em que ele é o protagonista do que voltar para a segunda temporada de Drag Race UK do ponto de vista de carreira e dinheiro. Vamos falar a real aqui. Ah, sim. Fora que assim, beleza que a gente tem os nossos problemas com o Jeffrey e tal. A performance dele foi um pouco forçada demais, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, mas nada justifica, né, os desejos que ele morra, as ameaças e tudo mais que ele recebeu no Twitter, que inclusive fizeram ele deletar a conta dele no Twitter, não vamos se esquecer disso. Então, Jeffrey não volta. Enfim, espero que essa nova série dele seja boa e que faça sucesso. Exato. Ainda não se sabe, né, se vamos ter um outro terceiro jurado aí ou se vão ser só a Brooklyn e a Stacey, mas de qualquer forma já estejam preparados porque vem aí mais Drag Race pra você que tá sentindo falta, não sei como, mas talvez você esteja. A gente não tem mais tempo de sentir falta de Drag Race. Pois é, queria tanto sentir saudade de Drag Race, mas não dá. Agora a gente vai para Drag Race Down Under, porque rolou o seguinte: no comecinho de março, a drag aborígena Felicia Fox postou uma série de fotos no Instagram com outras queens ali da Austrália fazendo performances racistas. Dentre essas performances, tinha performances, tanto o nível, entre muitas aspas aqui, leve de racismo, né, que é apropriação cultural e tudo mais, até gente fazendo blackface. Uau! Tinha, tipo, de tudo. E aí, dentro dessas fotos que foram publicadas aí, tinham várias queens, dentre elas a Scarlett Adams, que está na temporada de Drag Race Down Under. Ui. Complicado. A Scarlett Adams, inclusive, ela fez blackface em mais de uma ocasião. Uma delas não só fazendo blackface, mas também usando uma roupa ali estilo Bollywood. Ou seja, ela quis fazer uma versão piorada da Iggy Azalea. É isso mesmo? Exato. Além disso, a Dame Miss Dale também foi mostrada em blackface. E a Veronica Jones com uma roupa de apropriação cultural japonesa ali, tanto na maquiagem. Imagino que ela tenha feito uma coisa meio kabuki, né? Teatro kabuki. E ainda um screenshot de um post de uma drag chamada Perry Prism, onde a legenda da foto era a seguinte, abre aspas, White Power, em letras garrafais. Posteriormente, entre parênteses, não de uma forma racista, é só porque eu estou usando branco. Fecha parênteses, fecha aspas. Uau! A noção
mandou abraços. Bem de longe também, né? Porque distanciamento social. Mas é isso. Mas na Austrália pode abraçar. A Austrália é esse lugar especial onde já acabou o Covid, só lá. Pois. Na Austrália, aquela meme da Austrália já é 2022, na Austrália já acabou o Covid. Eu amo. Uau, eu tô um pouco chocada com essa do White Power. Então, é bem impressionante, assim, o combo de coisas. Enfim, tem outros posts também, né, que a Felicia fez, mas aí, nessa última semana, várias dessas queens envolvidas começaram aí a fazer pedidos de desculpa, né, soltar o trio de sempre, a gente sabe, né, a pessoa faz merda, vai lá e pede desculpa, nada aconteceu, feijoada. O PR. Porém, dessa vez alguma coisa aconteceu. Por quê? Um dos bares aí de Perth, que é o The Court Hotel, onde aconteceram algumas dessas performances, principalmente, especificamente, a da Scarlett Adams, né, que tá mais em evidência por conta de Down Under. E eles postaram uma carta de desculpas. Eles disseram o seguinte nessa nota deles, que foi via Facebook, abre aspas. Nós temos conhecimento das imagens que foram postadas sobre a Scarlett Adams e outros performances que foram feitos aqui no The Court e ofenderam pessoas. Nós não controlamos e nem especificamos o conteúdo dos shows, mas nós tomamos total responsabilidade por deixar que os shows aconteçam no nosso palco, quase uma década atrás, e isso se perpetuou depois disso. De qualquer forma, nós queremos pedir desculpa por toda a ofensa que essas performances tenham causado e pedir desculpa pelo fato de que os shows não deveriam ter acontecido, simplesmente. De qualquer forma, a boate disse que eles aceitam as desculpas da Scarlett Adams, mas eles ainda reforçam. Eles estão aceitando, mas isso não significa que as pessoas que foram ofendidas precisam aceitar, ou que o fato deles estarem aceitando as desculpas da Scarlett isenta ela de ainda procurar as desculpas dessas outras pessoas, né? O que eu achei um ponto bem válido, assim. Boa! Fiquei surpreso de que o bar, assim, admitiu o lance do tipo, nós não deveríamos ter deixado isso acontecer. E de ter admitido que foram as performances que ofenderam e não as pessoas é que se sentiram ofendidas, que é uma coisa rara. Exato. Além disso, né, eles ainda disseram que a Scarlett Adams não está agendada para nenhuma performance no The Court. Eles não falam nada, tipo, pra sempre, mas eu imagino que, né, vai demorar bastante até que a barra dela aí seja limpa para ela poder fazer um show de novo no The Court. Outra boate que também foi aí palco de uma dessas performances da Scarlett Adams foi o Nightclub Connections. Esses nomes super default, mas enfim. Que foi uma performance onde ela usou blackface e ainda fez piada com a comunidade aborígene. Ô, minha filha, já vai entrar cancelada. Parabéns. Pois é. Parabéns. E aí a boate basicamente teve o mesmo discurso, disse que ela não vai mais se apresentar no Connections e da mesma forma também disse que não cabe a eles aceitar as desculpas e tudo mais, mas no que cabe a eles, eles entendem que ela cometeu um erro, beleza, e eles estão de boa com isso, mas não cabe a eles desculpá-la. Então fica aí, galera. Né? Se vocês forem participar de um reality show, relembrem seu passado e tomem muito cuidado. E não sejam racistas, porra. Plim. No mínimo, né? Não sejam racistas. É tipo o mínimo do mínimo. E agora uma última notícia grandinha aqui é que que é o show aí da Trixie e da Katya, comemorou seu aniversário de 5 anos e ganhou aí de presente nesses 5 anos mais 3 temporadas, porque eles anunciaram que a 6ª temporada do show, que vai ter 30 episódios, vai estrear na All Presents Plus no dia 21 de abril, então daqui a menos de um mês. E se isso não fosse bastante, no mesmo anúncio eles ainda falaram que mais 2 temporadas de 30 episódios estão confirmadas, então no mínimo teremos mais 90 episódios do ano aí para vocês assistirem. Boa sorte para
Kátia e Trixie. E aí você me fala, ué, mas só na All Presents Plus? Então, como é que vai rolar? Atualmente o que tava rolando é que o show estreava na All Presents Plus, não censurado, né? E uma semana depois ele ia censurado para o YouTube. Agora vai aumentar um pouquinho esse espaço. Então, primeiro o episódio vai ao ar no All Presents Plus com a versão sem censura, e ele vai entrar no YouTube com censura só um mês depois do lançamento do episódio. Então, se você é como eu e gosta bastante do One e quer acompanhar aí on time, mas eu não sei muito bem por quê, porque não faz muita diferença. Não é uma coisa de pauta quente, né? Mas enfim, se você quiser, assine aí o All Presents Plus. É isso, eu gosto porque para o All Presents, ele traz dinheiro tanto em assinantes do All Presents Plus, quanto em anúncios do YouTube. Exato, e são episódios maravilhosos. O episódio delas falando sobre ser gay é maravilhoso. Enfim, amo. E agora em notícias mais curtinhas, a Bimini Bombo Lash, aí da segunda temporada de Drag Race UK, anunciou o lançamento do seu livro, né, sobre a sua trajetória e contando todas as dificuldades que ela passou e tudo mais, né, contando um pouco aí sobre a sua história e dando umas mensagens bem importantes sobre questão de autodestruição, sobre como você ter amor próprio, né, e como você se amar aí em primeiro lugar. O lançamento do livro no Reino Unido está marcado para o dia 28 de outubro. Não sabemos se vai ganhar uma tradução ainda para português, mas se você é fluente aí na língua da rainha, se prepare, porque em outubro você vai poder conhecer mais sobre a vida de Bimini Bombo Lash. Além disso, outra rapidinha, é que Dona RuPaula e aí as amigas produtoras, né? As amigas não, na verdade, os amigos e pouquíssimas amigas produtoras, mas enfim, ganhou mais um prêmio aí de produção pela 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, que foi o Producers Guild Awards, né? Que aí é meio que, o sindicato, mais ou menos, dos produtores de Hollywood. Mais ou menos. Não é bem um sindicato. É uma guilda. Enfim, mais ou menos. Mas RuPaul ganhou, né? Aí esse prêmio, mais um prêmio pra véia. Só que a coisa toda que chamou a atenção das pessoas é porque Dona RuPaula mandou um vídeo aí montada, né, e tal. Então, a gente sabe que se a RuPaul tá montada, ela tá trabalhando. Se ela tá trabalhando, muito provavelmente ela tá trabalhando em Drag Race. E aí foram lá as Nancy Drills e viram o fundo da foto que a RuPaul está. E o fundo é o fundo do painel de jurados, especificamente de UK. Então, levantou aí a suspeita que, no momento, Dona RuPaul esteja gravando a 3ª temporada de Drag Race UK, que a gente já sabia que ia rolar, né? Já tinha sido confirmada, mas sabemos que realmente já está sendo gravada agora. Ou pelo menos pensamos que, né? Tô surpreso que a BBC tenha mantido o cronograma original, vamos dizer, né? Da temporada ser gravada em março e exibida no final do ano. Talvez esse ano ainda a gente tenha a 3ª de UK? Talvez. Eita lá, mais Drag Race. Mais a Grace. Bom, e continuando aí nessa vibe do UK, a finalista da 2ª temporada, Tayce, é nada mais nada menos que o novo rosto da campanha da Coca-Cola no Reino Unido. Tá, meus amores? Não é pouca bosta, é muita coisa. E a Tayce postou algumas fotos dela segurando a latinha e agora ela é oficialmente a garota propaganda da Coca-Cola. E eu queria, dar parabéns pra Tayce, porque ela tá gatésima nas fotos. E 2, dar parabéns pros designers de embalagem da Coca-Cola, porque a embalagem da Coca-Cola do Reino Unido é muito bonita. Pois, não é uma lata super moderna? Eu também achei. Sim, limpa, né? Sem muita coisa lotada, eu achei bem bonita. Mas enfim, parabéns aos envolvidos. Inclusive, o novo rosto da Coca-Cola. E que rosto, meus amores. Que rosto. Pois é, amores, que rosto. E é isso, esse é o fim do Sanatório Drag Race dessa semana. Que, como eu falei, não tava sanatório, tava até tranquilo, tirando as queen racistas lá da Austrália. Falando em desgraça, agora é a hora do Manicômio Brasil S.A., amores. Ah, não. Ah, não. Depois da tempestade, vem outra tempestade. Pior ainda. Vamos fazer, na verdade, uma continuação, Telo Caetano. Semana passada, você e Rodrigo Cruz comentaram
aqui no Notícias Quebrando, que a Jair Bolsonaro, os ministros Reis, teve mais um episódio, né? Com a troca aí da cadeira do Ministério da Saúde, do regime Bolsonaro, da mão de Eduardo Pazuello para a mão do cardiologista Marcelo Queiroga. Porém, naquela altura, nós já tínhamos tido a confirmação, tinham programado até a data da posse, né, do Marcelo Queiroga, como vocês comentaram, e até aí estava tudo certo. Porém, eu comentei bem rapidinho no último The Library is Open, mas aqui eu vou desenvolver melhor. Na verdade, o que acontece é, atualmente o Brasil não tem ministro da Saúde em atividade oficialmente. Por quê? Apesar de ter sido nomeado, o Marcelo Queiroga ainda não foi empossado, e apesar de já ter sido demitido, o Eduardo Pazuello ainda está na cadeira. Só que como ele foi demitido, ele não pode agir na cadeira. Então, ipsis literis é a equipe do ministro da Saúde que está liderando o ministério atualmente, né? Os seus primeiros e segundos assessores. Mas ministro mesmo não tem. E detalhe, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que a gente fica aí meio que esse on-hold esperando o ministro da Saúde. Não, porque quando o Pazuello foi nomeado interino, era uma situação parecida com essa. No caso, a cadeira tinha ficado mesmo vaga. Ou seja, o ministro da Saúde anterior, que era o Teixe, né? Sim. Aquela múmia. O morto-vivo. Ele foi demitido, desempossado, ou seja, ele realmente saiu oficialmente do cargo, com publicação no Diário Oficial e blá blá blá, e o cargo ficou mesmo vazio. A situação atual é que o cargo está no limbo, ou seja, existem duas pessoas associadas. Uma que já foi demitida, mas não foi desempossada, e uma que foi nomeada, mas não foi empossada. Bacana. Ministério de Schrödinger. É a prova de que a teoria do gato de Schrödinger é real. Ela pode ser provada na realidade material das coisas. Mas, enfim, por que isso está acontecendo? Por dois motivos muito básicos. O primeiro é, o Queiroga, o Marcelo Queiroga, que seria o novo ministro da Saúde, ele ainda tem um cargo de gerência e sociedade numa das empresas em que ele é sócio, numa delas ele ainda é sócio-gerente. E a legislação brasileira proíbe que qualquer pessoa nomeada para ministério tenham algum cargo ou ligação de gestão em empresas privadas. Ele pode continuar sendo sócio, mas ele não pode exercer nenhuma função naquela empresa. E ele ainda está exercendo essa função. O que é um grande loophole, se você parar pra pensar, porque você é sócio com uma porcentagem grande, você basicamente nem precisa estar sentado na gerência, porque o que você manda a gerência faz, mas enfim. Pois, supostamente nessas situações, vamos dizer assim, a mesa gestora da empresa tira os poderes reguladores do acionista que tem algum cargo público que impeça. Supostamente, mas quem é que fiscaliza isso? Pois é. E outra coisa, beleza, ele é acionista majoritário e é ministro, então ele não pode exercer o poder gestor. Aí o que ele faz? Ele pega um outro acionista que é amigo e fala, olha, não acho que isso aqui tá certo não, fala aí que o seu voto é X. Uhum. E fica na mesma. Exato. Né? Enfim, mas o segundo motivo, amores, não é um motivo tão trivial, porque confia em mim quando eu digo que esse motivo do Queiroga é trivial. O segundo motivo envolve o ministro demitido, Eduardo Pazuello. Pazuello está sob indicação e iminência de investigação por parte da Justiça Federal, atenção, da Justiça Federal, por causa da, abre aspas, inépcia na gestão da crise de falta de oxigênio em Manaus, fecha aspas. Por que eu coloquei aspas, amores? Porque essa é a descrição da investigação que está sendo feita em cima do Eduardo Pazuello. O objetivo do governo Bolsonaro é blindar Pazuello, porque enquanto ele estiver na cadeira do ministério, ele ainda tem direito ao foro privilegiado. A partir do momento que ele é desempossado, ele vira um cidadão comum, entre muitas aspas. E aí, qual foi a solução do governo Bolsonaro? A solução do governo Bolsonaro é que começou-se a se especular a criação de um ministério para que Eduardo Pazuello mantenha o seu foro privilegiado. O mais engraçado disso tudo é que quando ele anunciou que ele ia sair, era por motivos de saúde. Da saúde judicial dele, só se for. Por motivos de saúde ele não pode ser ministro da saúde, mas ele pode ser ministro de outra coisa.
Enfim, vamos lembrar do episódio em que Dilma Rousseff nomeou Lula para um ministério também para dar foro privilegiado ao Lula na época da investigação da Lava Jato, que agora a gente já sabe que foi tudo uma grande falsidade do começo ao fim, e acionaram até a ONU para impedir que Lula fosse empossado ministro e impediram. Eu quero saber se, e eu acho que realmente vai ser criado esse novo ministério, gente, o Ministério Extraordinário da Amazônia. É aí, aparentemente, o plano do governo Bolsonaro para blindar o Pazuello. Eu quero ver se vai ter esse barulho, essa movimentação, e eu quero ver se o STF, a Câmara e o Senado vão impedir essa criação de ministério, a nomeação do Pazuello. A minha aposta é que não. Ninguém vai impedir e vai ser criado um ministério, e é isso. E aí o que acontece, amores? Vocês sabem qual é o resumo dessa ópera? Se esse ministério for criado com o único propósito de blindar Pazuello, significa que o seu dinheiro de contribuinte, o dinheiro de toda a população brasileira, vai ser gasto para blindar uma pessoa de uma investigação judicial. Essa situação é familiar para vocês? Ponto de interrogação. Deixo aqui essa reflexão. Ai, ai. Então, o homem que deixou o Amazonas morrer sufocado vai ser ministro do Ministério Excepcional do Amazonas. Pois é, menina, a piada de mau gosto. Pra ser pior, só falta, sei lá, a suplente dele ser a Cátia Abreu, sabe? Aí realmente a gente tá vivendo num circo. O circo dos horrores, né? Freak Show, American Horror Story, Ryan Murphy corre aqui. Bem, essa é a situação. Mas não acabou, amores. Eduardo Pazuello, no meio dessa confusão toda, além da própria investigação da Justiça, a OAB Nacional acionou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra o Pazuello, ampliando aí um pouco o escopo do atual processo de investigação que ele sofre, para que ele seja investigado e indiciado criminalmente, atenção, não é na justiça civil, é criminalmente, pelos crimes comuns previstos nos artigos 132, 268, 315 e 319 do Código Penal, mediante denúncia a ser apresentada pelos fatos e fundamentos jurídicos narrados no processo. E aí eu vou descrever para vocês o que são esses 4 artigos do Código Penal. Um deles fala sobre perigo para a vida ou saúde de outrem, no caso aqui aplicado ao povo brasileiro. O segundo é a infração de medida sanitária preventiva, que está no Código Penal, mas ele é associado à atividade do serviço público, né? Do governos, ministérios, secretarias. O terceiro se refere a emprego irregular de verbas ou rendas públicas por causa de todo o escândalo de vacina, não vacina, tubo de oxigênio, não tubo de oxigênio, material de EPI estragado, máscaras inadequadas, coisas compradas e nunca entregues, enfim, tudo que a gente viu acontecer nos últimos 365 dias de crise sanitária. E o quarto é prevaricação, que é basicamente um crime básico, vamos dizer assim, do serviço público brasileiro, o crime de prevaricação, que é basicamente o quê? Não cumprir a função designada pelo seu cargo. É basicamente isso. Foi protocolado, então, esse pedido na última quinta-feira, dia 25, e ela foi assinada pessoalmente pelo presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz. Ou seja, gente, a coisa não é pouca, tá? Isso foi apresentado, eu vou repetir, pela OAB Nacional com a assinatura do presidente nacional, o que significa que, literalmente, o maior conjunto de advogados do Brasil está tentando processar criminalmente o ex, mas ainda atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ver se depois dessa ação da OAB, já que vai ser na PGR, e o que significa que se eles não conseguirem na PGR, o que eu acho que eles não vão conseguir, porque a PGR atualmente está aparelhada, né? Talvez eles consigam levar isso ou para o Conselho Nacional de Justiça ou mesmo para o STF. Enfim, vamos torcer para que isso pegue, porque se juntar essa denúncia da OAB com a investigação atual da Justiça Federal, eu acho que o Pazuello não deveria, pelo menos, se salvar. Mas, né, sabe-se lá. Se eu tô sendo esperançoso demais. No meio disso tudo, veio à tona o facto de que o Alberto Pazuello, que é irmão mais velho e sócio
do Eduardo Pazuello, foi acusado de participar, lá nos anos 90, de uma coisa chamada Afirma, que era um grupo de extermínio que atuava em, pausa dramática, Manaus. Gente, Quentin Tarantino corre aqui. Aparentemente a família Pazuello tem alguma coisa contra Manaus, Telo. pois é, uma coisa bem grave. Isso foi revelado porque foi recuperado um texto que foi publicado no Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, no dia 30 de maio de 96, que tem detalhes, né, sobre esse caso todo. E na época, houve a prisão dessas pessoas envolvidas na firma, mas algumas delas cumpriram a sua pena total e outras aí conseguiram se livrar, incluindo o Alberto Pazuello. Algumas dessas coisas que essa tal Afirma fazia em Manaus envolviam tráfico de drogas, aliciamento de menores para prostituição, abuso sexual destes mesmos menores pelas pessoas que faziam parte dessa tal Afirma, tráfico de armas e também fitas VHS com esses abusos sexuais que eles praticavam nesses menores que eles aliciavam para prostituição e também em outras pessoas aleatórias. Além, é claro, de evidências de tortura e homicídios múltiplos. Ou seja, coisa pouca. Coisinha pouquinha. Eu tô chocado. Esta é a família Pazuello. Para terminar, então, essa sessão do Bolsonaro, Pazuello, Ministério da Saúde, a única notícia boa que a gente teve semana passada em relação a isso é que o ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, negou sumariamente o pedido do Jair Bolsonaro para barrar 3 decretos estaduais dados pelos governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul sobre as medidas de isolamento social nestes estados. O Marco Aurélio Mello aproveitou aí o ensejo, né, para rejeitar esse pedido, para dizer que o pedido foi mal feito, fora das regras e que foi um absurdo porque, e eu peço que vocês atentem para esses detalhes, meus amores ouvintes, o próprio Bolsonaro submeteu e assinou o pedido ao STF e não à Advocacia Geral da União, como é de praxe, de acordo com o funcionamento dos 3 poderes no Brasil. Este é o presidente da República do Brasil. Indo então para outros assuntos aqui no nosso Manicômio Brasil, nós temos uma notícia triste e uma feliz. A Ludmilla, infelizmente, nossa queridíssima Ludmilla, perdeu um processo que ela moveu contra a Val do Frango, também conhecida como Val Marchiori, enfim, uma socialite que participou do Mulheres Ricas, não sei se vocês lembram, que em 2016, numa entrevista com a Rede TV, comparou o cabelo da Ludmilla com Bombril, que é um comentário racista muito clássico, né, no Brasil. E a Ludmilla já na época entrou com um processo contra a Val Marchiori e só agora houve uma decisão final e ela perdeu, infelizmente, o processo. Para o juiz que deu aí a sentença final, a Val Marchiori exerceu o seu, abre aspas, direito de liberdade de expressão, fecha aspas, e não cometeu nenhum crime de injúria racial. Bacana. Que bom, né, que a gente tá num país que tem uma lei de racismo, né, de racismo. Interessante. Não é? Não é muito bom? Além disso, a decisão do juiz determinou que a Ludmilla é que tem que arcar com todos os encargos do processo. Olha só, que legal. Yay! Yay! Cairo, tem lugar na sua casa em Portugal? A gente arranja. A gente arranja, amor. Obviamente, para comentar aí o resultado dessa pataquada toda, infelizmente, a própria Ludmilla foi ao Twitter fazer um desabafo em que ela basicamente diz que esse é o exemplo para todo mundo que diz que é só denunciar, é fácil. Sofreu racismo? Vai lá e denuncia, fácil. Pois, é isso que aconteceu. Que a Val Marchiori vá para o caralho, o raio que o parta. E Ludmilla, estamos sempre contigo. Não, e detalhe, não é como se a Ludmilla fosse uma ninguém, né? Pois. Ela é uma das maiores artistas do Brasil e nem ela conseguiu. Então, não é só denunciar. E detalhe, né, gente? Isso porque a Ludmilla tem uma assessoria jurídica e, querendo ou não, uma situação financeira que permitiu que ela levasse o caso à frente até a justiça.
né? Então, assim, mesmo uma pessoa que tem recursos de notoriedade passou por isso. Esse é o resumo da ópera. Na notícia boa, então, pra gente terminar num bom clima, a Erika Hilton foi eleita a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo na semana passada, depois de uma indicação do Chechel Trípoli, o famoso Trípoli do PSDB. Que loucura! Eu fiquei bem surpreso ao saber disso, mas ela foi eleita então com votos de outros 5 parlamentares que formam atualmente a parte da comissão, e ela vai ser então presidente dessa comissão junto com o Eduardo Suplicy, que é o vice-presidente da comissão. Ou seja, é uma dupla assim, ó, chef's kiss, apenas. Então pelo menos uma notícia boa, amores. Futura prefeita e vice-prefeito de São Paulo, hein? Seria meu sonho. É a combinação da experiência com as novas lutas e aí uma visão mais jovem. Eu acho que seria assim, ó, perfeito. Perfeito. Mas é isso, parabéns aí a Erika Zona, que vai poder aumentar aí um pouco mais o escopo, né, da sua influência na Câmara de São Paulo, presidindo essa Comissão de Direitos Humanos. E vai também ter mais poder para barrar certas coisas que a bancada da Bíblia e da Bala tentam fazer aí na cidade de São Paulo. Parabéns pra Erika. Beijos, Erika. Aparece aqui. Sim. E agora a gente vai sair um pouquinho do Brasil e dar uma volta pelo mundo, pelo menos digital, né? Que é a que tá podendo ultimamente. E vamos começar a nossa coluna internacional, indo primeiro lá pro Reino Unido, onde nessa última quinta-feira, dia 25 de março, foi anunciada a nova nota de 50 libras aí, né? O 50 pounds, que vai ser estampada por ninguém mais, ninguém menos que Alan Turing. Continuando a longa lista de desculpas que a Inglaterra precisa pedir para o Alan Turing, agora ele vai estar na nota de 50 libras. A nota é a última das notas de libra que vai fazer a transição do papel para polímero, porque todas estão sendo trocadas. Nunca segurei uma nota de libra na minha mão, né? Porque eu não tenho essas posses, mas eu imagino que seja tipo aquela nota de R$10 que a gente tinha dos 500 anos do Brasil, lembra? Sim, quando eu vi a notícia eu imaginei aquela nota também. Que eu achava era feia, mas bonita ao mesmo tempo. Eu não sei dizer. Eu acho meio estranho, mas o material me parece interessante, porque a nota dura muito mais tempo, né? Então não precisa ser tanto trocada assim as notas, então imagino que isso deva diminuir os custos, mas enfim. De qualquer forma, a nota vai entrar em circulação aí na Inglaterra no dia 23 de junho, que seria o aniversário do Alan Turing. Além da imagem aí do retrato do Alan Turing, que é um retrato dele bem famoso, acho que é a imagem mais famosa que se tem dele, que foi feita pelo Elliot and Fry, né, os fotógrafos, e está no Museu Nacional de Retratos do Reino Unido. A nota vai ter também ali os números, né, a tabela matemática que ele fez para poder descobrir o lance lá dos códigos, quebrar, né, os códigos dos nazistas na Segunda Guerra. E além disso também tem a data de aniversário dele, né, 23 de junho, data de nascimento, na verdade, 23 de junho de 1912, em código binário, ali num detalhezinho assim. Então achei bem bonitinha a nota e começa a rodar dia 23 de junho. Então, caso você esteja na Inglaterra ou caso você consiga ter acesso aí a 50 libras, que é um carro popular no Brasil, parabéns. Você vai ter um dinheiro do Alan Turing. Eu acho que vai ter gente colecionando, hein? Olha, eu vou te falar que assim, falando bem sério, se 50 libras não fosse hoje em dia o quê? Eu acho que... R$2.000. Eu acho que tá tipo R$400, 50 libras. Uhum. Se não fosse essa diferença, eu teria uma nota dessa e guardaria, sabe? Porque eu acho que é realmente um momento importante para a comunidade LGBT mundial. Mas assim, né? Guardar 50 libras não é uma coisa que eu tô podendo no momento. Pois é. Agora a gente continua na Europa, quer dizer, mais ou menos, né? E vai para o Vaticano, né? E o Papa novamente, semana passada a gente comentou de novo do negócio da igreja, dos homossexuais. Enfim, o Papa tá sempre nesse assunto, aparentemente. E ele nomeou
aí um ativista LGBTQIA+, o Juan Carlos Cruz, para liderar a comissão contra abusos cometidos pelo clero do Vaticano. Então vai ter essa comissão aí, né? Essa comissão já existe, mas agora ela vai ser finalmente chefiada por um ativista LGBT que, inclusive, infelizmente, foi vítima de abuso de um padre. O padre Fernando Karadima abusou do Juan Carlos Cruz durante a infância e o Karadima teve o estado clerical dele revogado no momento em que isso foi anunciado. A imprensa da Santa Sé informou que o Juan fará parte da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores pelos próximos 3 anos. Então aí tem um tempo grande para ele poder fazer. E uma notícia interessante é que, além do Juan, temos também um brasileiro aí nessa comissão, que é o Nelson Giovanelli, que é o fundador da comunidade Fazenda da Esperança em Guaratinguetá, em São Paulo. Então, parabéns aí para eles. Espero que eles consigam achar todos os padres pedófilos e matem todos. Yay! Let's go! Mas assim, não sei se é a sério essa iniciativa da ICAR. Se for, bora, força, arrasem. Se não for, é só mais um joguinho de marketing. Agora, vamos ver se nos próximos anos, quando surgirem aí mais casos, né, de pedofilia dentro da igreja, se eles vão continuar fazendo o que eles fazem, que é basicamente só mudar os padres de paróquia e fica tudo como tá. Assim, como eles estão pegando ativistas LGBTs que têm um trabalho sério e reconhecido, eu não falo nem pela igreja, mas eu falo mais por essas pessoas. Eu acho que a iniciativa é séria, sabe? De caçar essas coisas. Se acontecer de tanto o Juan quanto o Nelson pedirem demissão aí no futuro, aí eu acho que é uma questão de preocupação. Mas, por enquanto, eu acho que me acena uma coisa boa, pelo menos. E agora a gente vai para os Estados Unidos, que também tá uma desgraça, assim como o Brasil, para contar para vocês que o Tennessee se juntou aí ao Arkansas e ao Mississippi, e agora eles passaram uma lei que bane especificamente mulheres, né, garotas trans, de jogarem jogos oficialmente aí de esportes no ensino médio e no ensino fundamental, né, deles. Então, basicamente o que a lei diz, né, que é uma lei que já está funcionando aí no Arkansas, no Mississippi, e existem mais outros 25 estados que são controlados aí por governadores ou maiorias republicanos que também estão tentando passar leis como essas. O que essa lei diz é que tanto as crianças, né, que se identificam como crianças trans do sexo feminino não vão poder praticar esportes de forma oficial, né? Então a gente tem aquelas ligas americanas, tanto de high school, de universidade, eu não sei se existem ligas ou se só são competições soltas para ensino fundamental, mas essas alunas não vão poder mais participar dessas competições. E a justificativa dessa lei, né, que é a Lei 228, é para, abre aspas, preservar a competição justa entre mulheres. Fecha aspas. Meu Deus, o nível da mentira! Como eu disse, 25 outros estados já estão tentando passar essas leis. Inclusive, em 20 deles já existem leis, tipo, correndo em justiça, né? Já existem votações, a coisa já está andando para que isso seja proibido. De acordo com o Sam Brinton, que é o vice-presidente de advocacia e assuntos do governo do Trevor Project, que é aquela organização que milita pela prevenção do suicídio de jovens LGBTs, disse o seguinte, abre aspas, é difícil acompanhar toda essa avalanche de notícias de leis anti-pessoas trans, mas saibam que nós não vamos desistir de lutar e proteger pessoas trans e não binárias, principalmente as jovens. Elas merecem acesso e as mesmas oportunidades dos seus pares. Essa política discriminatória é ilegal. O Trevor Project está aqui 24/7, né, 24 horas por 7 dias da semana, para dar suporte às crianças trans do Tennessee e de todo o país que se sentirem magoadas e invalidadas por esses ataques puramente políticos. Então, fica aí essa notícia
bem triste, completamente infundada, né? A gente sabe disso, que não faz sentido isso, essa proibição. E o bizarro é que, assim, a proibição é sempre só de mulheres trans, né? Homens trans, tudo bem, vai lá, porque mulheres são fracas, logo você não vai ser mais forte que um homem de verdade. Enfim, voltando para a Europa agora, lá na Alemanha, nessa última quinta-feira, foi aprovada uma lei aí que proíbe e bane completamente, mais ou menos, mas de acordo com o texto da lei, bane completamente, as cirurgias de bebês intersexo. E aí você me diz, olha, uma ótima notícia, Telo. E eu te digo, marromeno. Por que é marromeno? Porque é o seguinte, eles baniram essa cirurgia de intersexo, né, para explicar para quem não sabe, quando uma criança nasce aí como uma criança intersexo, muitas vezes o que é feito ali dentro do hospital é uma cirurgia de designação sexual, sem que, obviamente, a criança tenha qualquer controle, né, dentro disso. E aí, se anos depois a criança desenvolveu algum problema, algum transtorno de dissociação corporal, esses médicos basicamente lavam a mão e falam: a culpa é da pessoa que não se entende, e tiram o seu lado disso. Então a ideia era justamente banir completamente esse tipo de cirurgia. Porém, tem alguns loopholes aí que a galera dos direitos ativistas LGBT da Alemanha estão, né, dizendo que não resolveu o problema. Por quê? Caso a família, né, os pais biológicos aí, queiram insistir no tipo de cirurgia de designação sexual, eles ainda podem entrar com um pedido na justiça que vai correr dentro de uma corte familiar para poder manter essa decisão deles e obrigar, basicamente, os médicos a realizarem a cirurgia. Ou seja, aí, só nesse ponto já é um loophole gigante, né? Não foi banido porcaria nenhuma. Na verdade, os pais podem insistir que isso aconteça. E outro ponto também que as pessoas estão levantando bastante é que é muito fácil fugir disso, porque muitas vezes a criança intersexo, ela não é intersexo visualmente ali, né? Do tipo, muitas vezes as pessoas costumam associar muito a questão da intersexualidade à questão de você ter as duas genitálias, né? Mesmo que uma delas não seja completamente formada, mas você ter as duas genitálias. Mas isso não é real. Você pode ter uma criança que nasceu com um pênis, mas aí você vai lá e faz os exames de sangue, ela é uma criança com 2 cromossomos X. E aí? Fudeu? Explodiu? O que acontece? Né? Então, o que as pessoas estão falando é que é muito fácil contornar isso. O médico pode simplesmente, olha, o médico e a família, né, o hospital, pode simplesmente omitir que a criança era intersexo. Dizer que, não, ela tinha um problema de malformação no canal vaginal, um problema de malformação no pênis, e por isso nós realizamos a cirurgia, mas a criança não era intersexo, não. Isso pode ser mentido facilmente e não tem como comprovar isso. Porque um parto tá ali, o parto vai acontecer, vai ser tudo muito rápido, não tem como a justiça da Alemanha colocar uma pessoa ali para vigiar cada parto que acontecer no país para poder confirmar esse tipo de coisa. Então, é aquele tipo de lei que é tipo a lei de racismo no Brasil, como a gente viu no caso da Ludmilla. É uma lei, bacana, mas como você exatamente vai fazer o controle e aplicação dessa lei, né? Isso torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Então, de qualquer forma, vamos acompanhar aí como vai acontecer essa questão na Alemanha. Mas assim, ainda que seja um baby step, é um bom baby step. Ele só precisa ser corrigido nesses pequenos detalhes. E o demônio está nos detalhes, como disse o ditado. Então, para terminar, vamos ter aqui a nossa pequena sessãozinha de cultura e cidadania para dar 3 notinhas muito importantes. A primeira delas é que o jornal Meio e Mensagem, que é aí o grande meio jornalístico, vamos dizer assim, sobre marketing e publicidade no Brasil, está fazendo uma série de pequenos documentários / entrevistas chamada Lentes Diversas, que aborda aí a presença de pessoas não brancas, ricas e cis nos bastidores do audiovisual, da publicidade e do marketing. E eles soltaram aí na semana passada o episódio 3 dessa série, que é justamente sobre pessoas LGBTQIA que trabalham aí
atrás das câmeras. E eles entrevistam basicamente o Asaf Lucas, que trabalha especificamente na agência Revolution e é um dos fundadores da produtora Gleba do Pêssego, e a Anex Mascarenhas, que trabalha na agência Iconoclast. E eles falam aí sobre como é ser uma pessoa LGBT nos bastidores da publicidade, do cinema, da TV, e como isso é importante no sentido das histórias e visões que são trazidas. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês do episódio. Vale muito a pena. Inclusive, Asaf Lucas, que é diretor de vários curtas que foram premiados aí no Mix Brasil, vale a pena acompanhar o trabalho dele e da Gleba do Pêssego. Aqui em São Paulo, o meio de publicidade e design é tão menos LGBT do que em BH. Pelo menos eu tenho essa impressão trabalhando em agências lá e trabalhando em agências aqui. Em BH é difícil você ter uma pessoa trabalhando dentro dessa área que não tenha no mínimo um contato muito próximo, sabe? Héteros são a exceção. Vamos descobrir então, perguntando pro Rodrigo, e vocês ouvintes também podem, reforço, assistir o Lentes LGBTQIA. Vamos deixar o link na descrição desse episódio. Em seguida, um projeto muito importante envolvendo pessoas que a gente já conhece, pouco mais admira pacas. Vou explicar para vocês. A drag queen Rita de Libra iniciou aí um projeto que alia a arte drag ao ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, que é aí a segunda língua oficial do Brasil. E ela está fazendo essa iniciativa online, tem os encontros, né, online quinzenalmente, sempre aos domingos, e qualquer pessoa pode entrar e participar em qualquer momento. A grande questão assim aqui é a seguinte: para ter aí uma narrativa, vamos dizer assim, e também ter um segmento, né, de encontro para encontro, ela tá fazendo, assim como o fio da meada desse curso, vamos dizer assim, o desafio de ensinar Libras para a nossa querida Indra Haretrava e Paola de Verona, duas aí participantes da primeira temporada de Nasce uma Rainha. Então a gente também vai deixar o link para vocês na descrição, se vocês estiverem interessados em aprender Libras. E não canso de repetir, aprender Libras deveria ser uma coisa que nós fazemos na educação básica, porque uma língua oficial de um país se ensina na educação básica pública desse país, e a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Então isso precisa mudar, Não vai ser nesse governo, mas isso precisa mudar. Pra ontem. Sabe o que é o pior de tudo? É que nesse governo foi a primeira vez em que se tornou uma coisa mais oficial por conta da profissão da Michelle, né? Mas não se tornou, na verdade, porque não mudou nada na estrutura curricular da educação do Brasil nesse sentido. Sim, mas eu digo sim, pelo menos eles estão fingindo agora. Confia em mim que é só fingimento. Mas enfim, vamos deixar o link aqui para vocês participarem. E é isso, gente. E Libras é uma coisa tão maravilhosa. Eu sempre fui fascinado por Libras. Mesmo. E para terminar, os nossos queridos do Todex, que nós falamos sempre aqui, lançaram uma cartilha muito importante, que é um guia, é uma cartilha guia, vamos dizer assim, sobre direitos que pessoas LGBTs têm no Brasil atualmente e como ativá-los, usá-los e usufruir deles. É um documento dividido em 3 partes aí, temáticas, e explica, né, no geral, quais são esses principais direitos da comunidade LGBTI no Brasil e como você pode usá-los, acessá-los, aí dependendo da sua necessidade. Ele foi apresentado, então, nas redes sociais do Todex com uma mensagem da diretora executiva, Beatriz Santos, e é realmente um guia, assim, informativo, prático, para que nós não percamos de vista, assim, ao que é que temos direito, principalmente em situações envolvendo burocracias, né? Como, por exemplo, mudança de nome, aplicação de nome social, até situações mais graves, como violência, discriminação, etc. e tal. Então, muito boa aí essa iniciativa do Todex. Vamos também deixar o link na descrição desse episódio, dessa cartilha do Todex. E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Pink News, do Twitter do Chantei Fica Gay, do New Now Next, da Carta Capital, do El País Brasil, do Estado de Minas, da CBN, do Nordeste 10, do Gay Blog BR, do Atitude UK, do Meio e Mensagem e do Observatório G.
Bom, a minha indicação de hoje é... Como é que eu posso dizer? É uma indicação um pouco peculiar. Eu já comentei tanto no The Libraries Open, acho que quanto no Notícias Quebrando, mas nas minhas redes sociais com certeza, que eu amo quiz e game shows e essas coisas, né? Esses programas de TV de perguntas e respostas e coisas assim. E eu, na semana passada aí, no momento X de descanso do trabalho, resolvi experimentar um dos game shows mais antigos no ar, que é o Jeopardy, no caso dos Estados Unidos. Já tá aí há quase 40 anos direto no ar. E menina, não é que eu gostei? Não é que é incrível? É super ágil, tem 20 minutos cada episódio, é um game show mesmo, super divertido, assim, os participantes são super tranquilos. E é uma coisa que é estranha, porque assim, é super tranquilo, não tem nada muito dramático acontecendo, mas ao mesmo tempo é eletrizante. Sabe, você vendo as pessoas juntando o seu dinheiro, ganhando os pontos, e aí erra uma pergunta, o outro acerta. Aí às vezes tem questões do tipo, de um bloco pro outro do programa, nossos especialistas concluíram que a resposta que você tinha dado, que eu tinha achado que era errada, na verdade tá correta, então você também vai ganhar os pontos. E aí a pessoa tem que apostar um dinheiro num momento, e aí isso pode mudar o rumo do jogo. E a pessoa que vence um episódio volta no seguinte, ela se torna um champion. E aí eu fui pesquisar, e aí teve uma pessoa específica, o Ken Jennings, que ele é o recordista. Ele venceu o Jeopardy por 74 episódios seguidos. Meu Deus! Chocada também, porque você tem que competir com 2 pessoas novas todo dia. Foda. Chocado. E vencer. Enfim, eu sei que muita gente não tem interesse, mas eu gosto muito. É culpa do quê? Do Passa ou Repassa. Quem lembra do Passa ou Repassa? Exato. Passa ou Repassa, saudades. Então, pra vocês que tem aquelas pausinhas curtinhas, às vezes, ou às vezes no próprio café da manhã, no pequeno almoço, que você quer tomar um pequeno almoço rápido, 20 minutinhos, coloca ali um Jeopardy, toma seu café, bebe seu leite, seu suco, come seu pãozinho. Quando você terminar o episódio de Jeopardy, já pode terminar o café da manhã e ir pro seu dia. É realmente muito divertido mesmo pra quem gosta. Eu sei que não é pra todo mundo, mas eu recomendo o Jeopardy. Tá disponível aí, tem episódios soltos no YouTube, tem no Streamio. Pelo menos na Netflix aqui na Europa eles liberaram alguns episódios que mostram justamente umas seleções de episódios dos maiores campeões, né? O pessoal que venceu por mais tempo. Enfim, busquem que o que não falta são episódios aí de Jeopardy pra vocês assistirem. E é isso, eu recomendo bastante, porque é muito divertido. A minha indicação vai ser, deixa eu pensar aqui, porque eu tenho algumas indicações, mas acho que tem uma que é mais importante, que é, eu e o Rodrigo assistimos essa semana aí passada, na Netflix, uma série chamada Sky Rojo, né, que é uma série espanhola que se passa em Tenerife, que eu não sabia, né, dada a minha ignorância, mas fica, na verdade, na costa ali, perto do Marrocos. Fica nas Canárias. Exato, fica bem afastado ali da mainland da Espanha, né? E a história conta sobre 3 prostitutas que vivem ali num bordel e, por motivos e razões do universo, meio que matam o seu proxeneta. E aí elas têm que fugir dentro da ilha de pessoas que estão indo atrás delas. E assim, a premissa, ela parece ser muito pesada e muito forte, mas uma das coisas que eu achei mais genial da série é como eles conseguem tratar de assuntos que são muito pesados, né, tipo o estupro diário, que são garotas de programa nessa situação passam, porque elas não é uma garota de programa que você liga e marca um serviço e ela vai lá, faz o serviço e vai embora, tá de boa. Não, elas estão ali dentro do bordel para serem usadas e estupradas, basicamente. Então, a série traz uns questionamentos muito interessantes sobre o que é o direito de escolha dessas mulheres, o que essas mulheres fazem, por que elas estão naquela situação, por que isso acontece com pessoas
ainda hoje, sabe? Eu acho que a série faz discussões muito interessantes, mas de uma forma que eu acho extremamente interessante, que é usando de um humor extremamente ácido e de um humor meio comédia do absurdo, sabe? Do tipo, as coisas são elevadas a um extremo até o ponto em que a coisa que deveria ser assustadora, ela é mais reveladora que assustadora e você ainda se diverte no processo, sabe? Então, eu acho que a série é muito, muito boa nisso. Acho que da mesma forma como, por exemplo, sei lá, Orange is the New Black conseguiu tratar de assuntos muito pesados de uma forma que fosse leve e mostrar que a vida dessas pessoas não é só desgraça, elas não são só um número, elas não são só uma coitada, elas são pessoas com decisões, com desejos, com vontades, com sonhos, e tudo isso com humor que é meio comédia do absurdo, mas que ainda assim ele consegue te fazer atentar para essas questões, sabe? Então eu gostei bastante. É uma série bem curtinha, tem só 8 episódios de menos de meia hora. Então assistam Sky Rojo na Netflix. E o Notícias Quebrando pinga toda segunda-feira de manhã no seu feed e também no nosso YouTube em youtube.com/TheLibraryIsOpen. Então você pode assinar a gente no seu agregador favorito de podcast e também no seu serviço de streaming. E se você está se sentindo aí mais travado emocionalmente do que o navio de carga lá no canal de Suez, não se sinta assim, manda um e-mail pra gente conversar em contato@thelibrariesopen.com.br ou entra no nosso site ou no nosso YouTube e deixe seu comentário por lá. Você também pode conversar com a gente pelas nossas redes sociais em @TlioPodcast e também ajudar a gente financeiramente em apoia.se/TheLibrariesOpen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 da manhã, horário de Portugal, da terça-feira, porque o horário de verão já começou do lado de cá do Oceano Atlântico, para mais um episódio do The Library is Open, comentando o último episódio de RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Então estejam com a gente no nosso YouTube, youtube.com/TheLibrariesOpenPodcast e também na Twitch, em twitch.tv/TlioPodcast, para conversar com a gente, participar do chat e interagir. Venha, não perca, que aparentemente o episódio foi babadeiro. Foi interessante, eu diria. Ok. Já li coisas diferentes do que o Telo me disse. Então estejam com a gente hoje à noite, porque a conversa vai ser muito boa, com certeza. Sim. Tenha uma boa segunda-feira e beijinhos. Beijos. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Thiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/TheLibrariesOpen, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Au crrr, au crrr. Ou crrr. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e @LGBTpodcasters no Twitter e no Instagram.